Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem a todos? Seja bem-vindo, é Freud, estamos junto com Igris Lacunha. Nesse vídeo eu vou falar dos perigos da carência, algumas das possíveis razões pelo qual muitas vezes nós somos exacerbadamente carentes, alguns dos possíveis motivos e o que a gente precisa fazer para a gente poder se fortalecer nesse sentido. E em segmento desse vídeo, no próximo vídeo, eu pretendo falar sobre a questão de que, como inconscientemente a gente às vezes acaba buscando aspectos dos nossos companheiros muito parecidos com nossos pais. Ou seja, inconscientemente a gente busca ou o pai ausente em um companheiro, não estou falando de Édipo, e como às vezes a gente busca a nossa mãe numa companheira. Inclusive no próximo vídeo eu vou explicar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida, para que possa ficar de forma translúcida. Então esse vídeo é um preparo do próximo, ambos se conectam. Tudo bem? Bem, eu sou Igris Lacunha, seja bem-vindo a esse canal. E assim, existem questões de personalidade, as pessoas têm suas próprias personalidades. Cada um tem o seu temperamento. E a psicologia, ela reconhece que existem aspectos de personalidade, aspectos de transtornos e aspectos de temperamentos. Há muitos que dizem que a questão dos temperamentos no campo da psicologia já não são mais vigentes, já não são mais tão importantes, etc e tal. Então, não é bem verdade, não é bem verdade. A questão é que sim, sabe-se que os tipos de personalidade acabam influenciando muito. E isso varia muito dentro do campo da psicologia. Mas uma coisa que conta muito ainda a questão é a questão do temperamento. O temperamento muitas vezes influencia. Existem 4 temperamentos. Os 4 temperamentos são o colérico, são o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. E que ocorre? Esses 4 temperamentos, sendo ele o colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático, quais são as diferenças? Normalmente o colérico ele é mais assertivo. É muito comum pessoas no temperamento colérico estar à frente de áreas de liderança, tanto em empresas como religião, etc e tal. O sanguíneo, ele é mais extrovertido. Então, o sanguíneo é aquela pessoa simpática, social, aquela pessoa que socializa com todo mundo, aquela pessoa que quando ele chega, ele faz amizade, ele chega, parece que ele já conhece todo mundo. Rapidamente, ele consegue se relacionar com as pessoas. Ele é o tipo de pessoa que, quando ele se altera, ele fica com raiva, é uma coisa de momento, passa rápido. O colérico, o ponto negativo do colérico é que o colérico tende a ser mais conspirador. Ele tende a achar que tudo se trata dele. Ele meio que tem um lado narcisístico, vamos colocar assim, em que ele acha que tudo se trata dele, tudo gira ao redor dele. Então, se ele não estiver bem, ele tende a procurar a causa do motivo. E normalmente ele vai encontrar em segundos e terceiros. O fleumático, ele é mais sossegado, aquela pessoa calma, aquela pessoa ponderada, aquela pessoa até muitas vezes desligada, aquela pessoa meio lenta em alguns aspectos para entender, às vezes uma piada, uma explicação, uma explanação, coisa do tipo. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo do fleumático é que o fleumático às vezes é desligado demais quando ele vai perceber alguma situação, muitas vezes já é tarde. A coisa já chegou no extremo. É como você perceber que tem uma fissura na parede e você vai ignorando e um dia quando você abre o olho já está rachador, você já está vendo a luz do dia do outro lado da parede. O fleumático é mais ou menos essa pessoa. E o melancólico, ele é mais introvertido, ele é mais sentimental, ele leva tudo para dentro, ele é mais empírico, ele é mais observador. Só um momento. Gente, esse aqui é o meu gato, é o Loki. Olha lá, Loquinho. Olha lá, olha lá, ó. Olha lá, papai. Esse vovô aqui, ó, tem 20 anos. Olha lá, o Loquinho. Aí tem 20 anos esse vovô aqui. E tem hora que ele dá uns trabalhos. Entendeu? Pela idade dele, aí eu tenho que dar uma corrida. Por isso que eu dei uma parada. Então, desculpa. Tem 20 anos esse vovozinho aqui. Meu frajolinha. Então, continuando com relação ao melancólico.
melancólico ele tende a ser muito mais sentimental. É muito comum pessoas melancólicas irem para áreas mais de psicologia, mais voltada ao lado da filosofia, voltada à área da terapia, terapeutas, porque são pessoas que lidam muito mais com o íntimo das pessoas, esse lado mais interior das pessoas, o lado mais sentimental. O melancólico ele tende a ser rancoroso. Normalmente o rancor do melancólico é enquanto existe ingratidão da outra parte, enquanto existe dureza da outra parte. Quando a outra parte, por exemplo, reconhece um erro e pede perdão de forma genuína, o melancólico ele tende a perdoar. Agora, enquanto não há um arrependimento da outra parte, esse sentimento reverbera. Eu estou explicando alguns aspectos dos 4 temperamentos para vocês poderem entender que alguns aspectos das personalidades de vocês muitas vezes está ligado a essa questão do temperamento. Mas isso não é ponderante, isso não isenta, isso não maximiza ou minimiza as suas ações em questões psicológicas, tá bom? Enfim, eu não fui criado pela minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe, eu tinha 11 anos de idade e antes dos 11 anos eu tive episódios vivendo com a minha mãe. Eu tive episódios, então, assim, eu tenho lembranças, aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se é uma pessoa com uma boa memória é uma maldição. Você não tem ideia, porque a pessoa que tem uma boa memória, ela tende a ter uma caixa de Pandora. Quando ela abre, só sai desgraça. Só sai coisa ruim, porque tudo que ela mexe lá dentro, ela lembra de coisas ruins, situações ruins. Bem, eu me lembro de morar com a minha mãe e uma afinada irmã minha, que faleceu com cerca de 2 anos de idade. Eu tinha cerca de 3 anos. Ela teve leucemia. E eu lembro que nós estávamos no orfanato. Minha mãe não tinha como cuidar da gente. Não me perguntem onde ela estava, o que ela estava fazendo, porque eu não sei. Eu só lembro do dia que levaram minha irmã e ela não voltou mais. Foi isso que eu lembro, ela chorando, ela passando mal. 2 mulheres foram, levaram minha irmã e ela não voltou mais. E coisa de uns 2 dias depois, minha mãe apareceu e conversando comigo, eu perguntei pra minha mãe, cadê a Tati? E ela pegou e falou, ela tá lá com o papai do céu. E ela apontou para as nuvens. E eu olhava para as nuvens e falava, mano, não tô vendo nada, não tô vendo ela, eu tô vendo nuvem. Ela, não, é porque é muito longe, você não consegue enxergar. Enfim. Fiquei mais um tempo nesse orfanato e fui morar com a minha mãe aos 4 anos de idade. Morei com ela aproximadamente 1 ano em Guarulhos. Moramos na casa que a priori era de uma tia minha e depois essa minha tia saiu, né? Era uma casa de aluguel, saiu e a minha mãe acabou ficando. Fiquei com a minha mãe por um tempo. E aos 5 anos, por aproximadamente 1 ano, morei com ela. Aos 5 anos ela teve uma dificuldade e pediu para eu ficar na casa de uma amiga dela. Na casa dessa amiga dela eu fiquei pouco mais de 6 meses. E essa amiga estava grávida, era recém-casada e o marido dela começou a questionar sobre a questão da falta de liberdade, porque eu não era filho deles, né? Eu era uma criança, mas não era filho deles, eles estavam esperando o próprio filho deles. E aí acabaram encontrando uma pessoa para cuidar de mim, que também era em Guarulhos, e eu fiquei na casa dessa pessoa por cerca de 1 ano. Nisso, o tempo que eu fiquei na casa dessa amiga da minha mãe, eu completei 6 anos. Quando eu fui para casa dessa outra pessoa que cuidava de mim, eu fiquei até os 7 anos de idade. Certo dia apareceu uma tia minha, o ex-marido dela, e minha mãe, que inclusive estava grávida. E minha mãe falou que ela estava tendo algumas dificuldades, alguns problemas para resolver, mas que ela estava correndo atrás de um canto pra gente, que eu iria ficar um tempo na casa dessa minha tia. Eu fiquei na casa dessa minha tia até os 9 anos de idade. Na casa dessa minha tia eu apanhava de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir. Quando acordava, muitas vezes assim que eu chegava da escola, já estava atrás da porta. A frase mais comum de eu escutar na época era: entra pro quarto, fica só de cueca. E fecha a boca, cala a boca. Era exatamente dessa forma. Tudo era motivo. Tudo era motivo. Um copo sujo. Eu tinha que levantar cedo e se tivesse louça, eu tinha que levantar cedo e lavar louça. Assim que eu voltava da escola, eu tinha que já pegar, colocar a mochila
dentro do guarda-roupa e já vim limpando o que tinha que limpar, varrendo a casa, lavando louça, organizando as coisas e tudo que acontecia era culpa minha. Por exemplo, certa vez o chuveiro dela deu alguma coisa no chuveiro dela, o chuveiro dela deu curto. E até hoje ela diz que fui eu que mexi. Eu sou baixinho, eu tenho 1,56 de altura. Imagine uma criança de. Não, uma criança de 8 anos de idade, isso já aos 8 anos. Com 8 anos de idade, e essa criança subir em uma cadeira, porque é tudo que tinha lá para subir a cadeira, não tinha nem escada, e mexer no chuveiro. Até hoje ela fala que fui eu. Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu aprendi a consertar muitas coisas, porque eu vou, eu mexo, eu futuco. Hoje em dia tem YouTube, então facilita bastante, porque eu sou autodidata. Isso me facilitou muitas habilidades, como música, desenho, inglês e tantas outras coisas. Mas quando criança, eu desmontava meus brinquedos para entender como que funcionava e tudo. Isso me deu uma certa percepção e hoje, quando adulto, uma certa habilidade. Mas ela cismou que era eu que tinha mexido no chuveiro e que o chuveiro deu curto porque eu mexi no chuveiro. E moral da história, e toma-lhe surra. As surras normalmente eram de cinto, eram com agressões, era com tapa na cara, muitas vezes soco, muitas vezes chute. E às vezes com a fivela da cinta. E ela falava que eu tinha que calar a boca. Ela falava que eu não era pra eu chorar e não era pra eu falar pra ninguém. Quando eu ia pra escola, tava aquele calor infernal, eu tinha que ir de blusa de manga comprida, de calça comprida, as crianças iam de short, eu tinha que ir de calça, aquele calor infernal. E que não era pra eu contar pra ninguém, não era pra eu contar pros professores nem pra ninguém. E ela falava que aquilo era pro meu bem, era pra me educar, era pra me ensinar. Olha, em certos aspectos eu sou grato ao que eu sofri na mão dela e na mão de outras pessoas depois dela. Eu sou grato porque isso me ensinou a ser forte, tolerante à dor. Tolerante à dor psicológica, à dor mental, à dor física. Eu sou grato no sentido de que isso me forçou a um extremo e eu me adaptei nesse sentido. Não estou dizendo que ela fez certo e nem que foi bom, porque ela não respeitou o fato de que eu era uma criança. E era. A palavra era tortura, era isso que eu sofri na mão dela. Era isso. E o ex-marido dela começou a ter problemas com ela porque ele não gostava da forma como ela me tratava. Tanto em público quanto na frente de outras pessoas, quando ela recebia visita, como quando a gente saía. E ele começou a questionar, e ela era muito empoderada. O que hoje vocês chamam de empoderamento era o perfil, a personalidade dela na época. E ele foi se incomodando com isso. Isso acabou gerando uma fissura no casamento deles. E algum tempo depois ele acabou indo embora e depois ela descobriu que ele tinha arrumado outra pessoa. E aí a culpa ficou em quem? Em mim. Então, é claro, ela arrumou outro lugar para colocar eu, mas não antes de me dar a pior surra de todas que ela me deu. Isso eu já estava com 9 anos de idade e nessa surra, como tradicionalmente, ela mandou entrar no quarto, ficar só de cueca e me espancou com todas as forças que ela tinha com a fivela do cinto. Até a hora que eu segurei o cinto, na hora que eu segurei o cinto enrolou no meu braço, eu puxei com tudo, eu falei pra ela, um dia eu vou crescer. E o dia que eu crescer, reza pra eu esquecer. Reza pra eu esquecer. Reza pra eu perdoar. Porque um dia eu vou ser grande, um dia eu não vou ser mais pequeno. Aí ela me chutou, me deu tapa na cara, ela me humilhou, me deu soco. Foi a pior surra que eu tomei. Mas pela primeira vez eu não chorei. Pela primeira vez eu não chorei. E pouco antes dela arrumar uma mulher onde eu fiquei, cuidava de crianças, que eu fiquei nessa mulher por cerca de 2 anos, onde eu voltei, eu com vergonha de ir pra escola, estavam perguntando demais porque eu vivia de blusa e tudo tal, e eu não entrei na escola. Eu temia que pudesse acontecer alguma coisa e eu apanhar de novo. E aí, um dia eu não entrei na escola, fiquei dando volta no bairro e quando foi cerca de 2 horas depois da entrada, eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu dei de testa com a minha mãe. Quando eu dei de testa com a minha mãe, tomei um susto, minha tia tomou um susto, falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, a escola que liberou. Eu falei, escola não libera a criança, que era uma verdade. Não libera, não existe isso, você não entrou, você cabulou a aula e tudo tal.
Aí depois eu falei, não tia, por favor tia, não me bate tia, que você falou que não queria que as pessoas vissem e eu respondesse. Eu falei o quê? Eu falei o quê? E minha mãe só olhou e não falou nada. Mas aí eu fui, corri, abracei minha mãe, tudo com aquele medo, aquele desespero, ao mesmo tempo que aquela alegria de um filho que vê a sua mãe. Falei, pô, você veio me buscar? Você veio me buscar? Ela falou, não, não. Ela falou, não, eu vim pedir um favor pra sua tia. Desculpa que eu tô pondo uma água pra fazer um café. Aí acabei esquecendo de acender o fogo, agora que eu lembrei. E então, aí minha mãe disse que tava precisando de um favor da minha tia. E assim que minha mãe foi embora, minha tia pegou e falou, sua mãe é uma fudida mesmo. É praticamente uma mendiga. Só aparece pra pedir favor. Já não basta eu estar criando o filho dela, ainda tem que dar dinheiro pra ela. A verdade é que aquela inocência, em vários aspectos, já tinha sido roubado pela maldade dela, a maldade de outras pessoas. Por exemplo, aquela mulher que eu morei quando minha mãe foi me buscar com a minha tia e ela estava grávida, eu passei coisas na mão dos filhos dela. Não preciso desenhar, né? Não preciso falar. Porque quando acontece com vocês, principalmente vocês que são do outro gênero, quando acontece com vocês é verdade, né? Mas quando acontece com nós homens, aí é mentira, né? É. A questão é como cada um lidar, né? Como cada um ressignifica. Pulando. Pulando. É que eu não gosto muito de voltar nessa parte. Enfim. E aí, pouco tempo depois, minha tia arrumou esse lugar onde eu iria ficar e eu fiquei por cerca de 2 anos, que era a gente morava no Campo Limpo. Minha tia colocou lá, falou que minha mãe havia concordado que iria pagar mensalmente o valor que era cobrado, só que nesse lugar eu iria dormir, eu iria ficar lá. E aí o que aconteceu? Eu fui pra casa dessa mulher. Ela se chamava Maurinda. E o tempo foi passando, nada de minha mãe aparecer e a minha vida era uma verdadeira humilhação. Minha tia nunca apareceu lá pra saber como é que eu tava. Nunca apareceu lá pra saber se eu tava bem, se eu tava mal, se eu tava passando fome. Então assim, era uma mulher que cuidava de muitas crianças, era uma casa muito grande, tinha uma dessas mesas, sabe com essas mesas da Santa Ceia, essas mesas grandonas? Tinha uma mesa dessa de madeira, e aí o café da manhã, todas as crianças comiam aquilo que os pais levavam. Tinham crianças que os pais buscavam de dia, buscavam durante o dia, tinham crianças que os pais deixavam durante a semana, tinham crianças que os pais buscavam a cada 3 dias, enfim. E aí o que acontece? Os pais levavam os alimentos das crianças, bolacha, biscoito, doce, mistura, etc e tal, essas coisas que seriam consumidas pela criança. E como eu ninguém levava nada, a dona Maurinda, graças a Deus, me dava meio pão e chá de capim-santo, que ela tinha uma plantação de capim-santo no quintal dela, então ela fazia chá de capim-santo e me dava uma caneca de chá de capim-santo quase sem açúcar e meio pão. Era o que eu comia de manhã. Na hora das refeições eu comia arroz. Graças a Deus. Falo graças a Deus porque eu já passei muita fome na vida e sei o que é passar fome. E perto de muita fome que eu passei na vida, isso era o céu. Mas é claro que era humilhante porque eu tinha uma mãe. Eu tinha uma mãe. Eu tinha parentes, né? Família, sangue nosso, até pernilongo tem, né? Convenhamos. Até pernilongo tem, né? Aí depois que o pernilongo pica a gente, não pode matar ele, porque aí agora ele é sangue do meu sangue, né? Ai, piada inútil. Enfim. E desculpa assim, tem coisas que é meio difícil ter que acentuar pra lembrar. Mas pra poder entender que assim, costumam dizer que o homem não sofre, o homem não chora, a vida do homem é privilégio e tudo tal. Não é não, é que a gente não costuma falar o que a gente passou, a gente não costuma falar o que a gente sente. Não costuma falar como a gente se sente, não costuma falar o que a gente pensa, ou coisas do tipo. Entendeu? E assim, nessa casa, depois de uns 6 meses, teve um irmão dela, da Dona Maurina, que foi morar lá, chamado Adão. E supostamente ele estava preso. O que aconteceu? Esse Adão, quando chegou, ele
logo se mostrou alegre, simpático, se mostrou um cara legal, um cara bacana. Aquela pessoa que toda criança gosta. Toda criança se apega. Ele comprava pacote de bolacha, dava pras crianças, inclusive pra mim que não tinha porra nenhuma de ninguém, né? Ninguém nunca lembrava de mim. As crianças são mais egoístas do que vocês pensam, tá? Crianças são muito mais egoístas do que vocês pensam. Se vocês não ensinam a criança a compartilhar, a criança cresce egoísta. Eu passava muita vontade e às vezes eu pedia eu dar uma bolacha. Tinha criança que jogava no chão e pisava e falava, pega, pega, come. Tinha criança que tacava longe, vai lá pegar. Nunca era assim uma humilhação. Porque todas sabiam que ali eu era o mendigo da história ali. Eu era aquele que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família. E antes que vocês perguntem, mas você não tinha pai? Eu tenho só sobrenome de pai, eu não tenho sobrenome de mãe. E não sei. Toda vez que eu entrei nesse assunto, minha mãe contou versões diferentes. E nunca contou algo em claro, definitivo dessa história. Enfim, e ela alega que fugiu com a minha irmã e comigo do meu pai. Meu pai era uma pessoa má, meu pai era uma pessoa ruim, era isso, era aquilo. Que ela fugiu comigo, ela fala que ela fugiu numa trança, fez uma trança de lençóis e desceu do quarto andar comigo, a minha irmã amarrada no corpo dela, fugiu. E meu pai nunca se preocupou em ir atrás. Aos 5 anos de idade, uma certa vez, eu com saudade do meu pai, ela me levou para ver meu pai. Meu pai tinha uma barraca de revista que ficava ali na Avenida Rio Branco, ali em São Paulo, ali no centro de São Paulo. Ficava perto daquele Cine Olido, não sei se ainda é Cine Olido, que na verdade era um cinema para maior 18, né? Mais 18, adulto. E do outro lado tem um estacionamento, e na frente do estacionamento tinha essa banca de jornal e era dele. E a única cena que eu lembro dele, do rosto dele, foi quando eu fui ver ele me beijou, me abraçou, falou que estava feliz porque eu estava grande, eu estava bonito. Ele conversou alguma coisa com a minha mãe à distância, eu vi que os dois foram ríspidos e não sei o que conversaram. E depois ele foi, me deu muitos gibis, ele falou, ó, eu acho que você vai gostar disso aqui. Ele deu um monte de gibi pra mim. E é tudo que eu lembro do meu pai. Daí em diante já não sei mais o que aconteceu com meu pai. Não faço a menor ideia. Enfim. Resumindo. Esse Adão, na verdade, ele era um aliciador. Voltando ao ponto, né? Ele era um aliciador. Ele estava preso. Vocês já sabem porque ele estava preso, né? Ele gostava de pessoinhas. Ele estava preso por questões de pessoinhas. Isso mesmo. E se eu adulto tenho 56, imagina eu criança com 9 anos de idade. Era um nanico, um pedaço de gente. Né? Bem, não era bem assim que eu era visto, né? Convenhamos. Enfim. E esse Adão não demorou muito para perceber que ali eu era o mais carente. Eu era o mais necessitado, passava mais dificuldade, mais humilhações, mais circunstâncias. Desculpa, eu tô fazendo café, tá? Por isso que eu tô pegando as coisas aqui, tô falando e tô me movendo aqui, tá bom? Desculpa. Enfim. Peguei o pote errado. E não demorou muito para esse Adão começar a me aliciar. Trazer coisas, doces, trazer... dar mais bala para mim do que para as outras crianças e tudo tal. E uma certa noite eu vi o Adão tentando algo com uma menina que ficava lá quinzenal. A mãe dela buscava ela a cada 15 dias. E eu me impus. Bati de frente. Daqui eu bati de frente, ele abafou minha boca e pegou e falou que se eu dissesse alguma coisa ele iria me matar. Ele iria me matar se eu dissesse alguma coisa para dona Maurinda. Ele ia me matar e assumir comigo. E como eu não tinha família, eu não tinha ninguém, ninguém iria me procurar. Errado não tava, não. Talvez era o sonho da minha mãe. Ou o sonho da minha família, quem sabe? Porque as lembranças... A frase mais comum que eu ouvi da minha família quando criança era... Esse aí quando crescer vai virar trombadinha. Talvez vocês nem lembram muito mais desse termo, né? Que antigamente no meio da rua tinha muita criança assim, ficava aqui em São Paulo, somente no centro de São Paulo, aquelas crianças que cheiravam cola, ficava desmaiado durante o dia.
ficavam completamente desmaiados, jogados no meio da rua, debaixo daquele sol quente, tudo, durante o dia. E aí quando essas crianças estavam acordadas, eles roubavam, se juntavam em bandos para assaltar, para roubar pessoas, abordar. Então às vezes a pessoa estava passando, passava correndo, pum, só dava a mãozada, já pegava a carteira. Naquela época não existia smartphone, não existia internet, não tinha nada dessas tecnologias que vocês conhecem hoje. E a frase mais comum que eu ouvi é: isso aí quando crescer vai virar tombadinha, isso aí vai virar ladrão, isso aí vai virar assassino, vai ser primeiro o primeiro presidiário da família. Todos que falaram pagaram com a língua, tá? E o karma veio forte, porque todos que falaram aconteceu com os filhos deles. Eu cheguei nos meus 43 anos, graças a Deus, sem ter me envolvido com crime, sem ter consumido drogas, sem ter feito coisas erradas, sem andar com gente errada. Cada um pagou com a língua. E eu gostaria que não tivesse acontecido, porque, de certa forma, eu digo assim, acontecido com os filhos deles, né? De certa forma, o karma foi severo na vida de cada um deles, em vários aspectos. Enfim, sei que de repente esse Adão me pegou eu pra Judas, vocês já sabem, né? E assim foi, por mais de um ano. Chegava de noite e ia todo mundo dormir, a Dona Morinda dormia cedo. Então quando dava 8 horas da noite já tava tudo apagado, as crianças já estavam tudo na cama, tudo tal. E às vezes era no meio da madrugada e já sabe. Mas não tinha como eu me defender, eu era uma criança. E aí aquela criação que eu tive com a minha tia de ter que suportar tudo calado, suportar toda a dor calado, agonizar calado, de certa forma me fortaleceu. Em partes. Os traumas estão aqui até hoje. Os traumas estão aqui até hoje. E o que eu mais me perguntava: cadê minha mãe? Cadê meu pai? Mas o meu pai eu nunca senti tanta falta, porque eu só tive contato com meu pai uma vez, que foi essa circunstância em que eu vi meu pai. Mas a minha mãe não, eu tive algum contato, ainda que superficial, mas eu tive esse contato com ela. Eu tive esse contato. Desculpa. E cada vez que acontecia, que no dia seguinte eu estava dolorido, eu falava: cadê minha mãe? Eu não entendia muito bem esse conceito de Deus. A Dona Morinda, ela era da Igreja Batista. Ela me levava na Igreja Batista. E na casa dela tinham muitos livros de vários aspectos. Eu comecei a estudar inglês com alguns livros que tinha lá. Eu aprendi a ler muito cedo. Na verdade, eu aprendi a ler antes de entrar para a escola. Quando eu entrei na escola, na primeira série, eu já sabia ler. Eu já sabia escrever, já sabia fazer contas. Eu era bem avançado para a minha idade. O sofrimento emancipa bastante a gente. Demais. Ainda mais a nossa inteligência. Se bem que inteligência não é sinônimo de sucesso, tá bom? Não misturemos as coisas. São coisas totalmente distintas. E eu comecei a dominar rápido o inglês. E a Dona Morinda, ela me destratava muito. Me destratava muito. Ela me humilhava muito. Ela só não me jogava na rua porque ela tinha medo de consequências legais. Ela tinha medo de, de alguma forma, pagar em juízo caso alguma coisa acontecesse comigo. Mas ela vivia me ameaçando. Ela vivia me ameaçando. Peraí. Desculpa, é que é difícil mexer nessas lembranças. E aí o que ocorre? Ela só não me jogava na rua porque ela tinha medo das sanções legais, né? O cheirinho tá tão bom. Ainda bem que por enquanto nós ainda pode, né? Ainda pode. Tá caro, mas ainda dá, né? De um jeito ou de outro. Ainda mais pra eu que moro sozinho. Ainda dá pra tomar café. Enfim. E ela começou a desconfiar do irmão dela. Só que sabe a pessoa que quer fazer vista grossa? Quer fingir que não tá acontecendo nada? Então, essa era a Dona Morinda. E quando eu comecei a dominar o básico do inglês, porque lá ela tinha livros que eram um curso completo. Eu comecei a entender sozinho como funcionava. A igreja dela vinham muitos missionários. Ela era da Igreja Batista. E daquela forma meio
sem muita habilidade, mas eu conseguia me comunicar o básico com eles. E de repente ela ficou deslumbrada. Nossa, como é que pode o garoto ser tão inteligente? E a partir daí ela começou a me tratar um pouquinho melhor, tá? Porque eu me destaquei na igreja. E aí ela falou, não, lá em casa tem livros, as crianças estudam, ele estuda. Ela meio que tomou a glória pra si, né? Se bem que o mérito dos livros, de fato, era dela, os livros eram da casa dela, então... Só que ela, os livros estavam tudo cheio de poeira, ninguém nem encostava. Eu fui o único que me preocupei, até porque eu leio muito desde criança. Enfim, a partir desse momento que o pessoal da igreja começou a me ver com bons olhos, começaram a me ver como alguém educado, como alguém que me comunicava muito bem. Porque aos poucos eu fui começando a me comunicar. Quando eu senti segurança de falar, todo mundo percebeu que eu tinha uma comunicação muito madura para a minha idade, para uma criança. Eu tinha uma comunicação muito ampla, um português muito vasto para uma criança. Eu falava de uma forma quase adulta. E isso assombrava muitos e deixava outros deslumbrados. Eu tô passando café, tá bom? Enfim. E aí que ocorre. E constantemente ela era elogiada, porque ela falava que eu fui abandonado pela família, que colocaram eu lá, abandonaram. Ela ainda não tinha conseguido descobrir o que tinha acontecido com a minha mãe, com a minha família. E um certo dia eu fugi da escola de novo e tentei ir no apartamento da minha tia, que morava lá perto. Ela morava a cerca de 1 quilômetro, pouco mais de 1 quilômetro de distância. Aí, quando minha tia abriu a porta, deu de testa comigo. Essa minha tia que me espancava. Ela ficou sem chão. Ela falou que ela estava se arrumando para sair e tal, que ela tinha compromisso, mas que ela estava fazendo comida. Ela estava fazendo, acho que era uma muqueca, mas não sei se era muqueca. Era alguma coisa de camarão. E o cheiro tava muito bom. Tava muito bom. Aí quando ela viu o jeito que eu tava magro, ela viu como eu tava diferente e tudo, chocou ela. Ela falou, entrei um pouco, na hora que eu sair você desce comigo, mas fica aí por enquanto. Eu tô fazendo uma muqueca aqui, e a hora que eu terminar você já come, e aí eu já levo você. E aí eu tava comendo, ela pegou e falou, pode comer o tanto que você quiser. Acho que foi a única vez que eu vi bondade de verdade nela. Pode comer o tanto que você quiser, até você matar à vontade, até porque só Deus sabe quando você vai comer isso de novo, né? E ela não conseguiu comer, ela só ficava olhando eu comer. E eu comi como se fosse a última coisa do mundo. Dos quatro temperamentos eu sou melancólico, tá? Eu sou melancólico, eu admito. Então, quando eu conto coisas, eu vejo, eu visualizo. Não é questão de que eu revivo, o filme acontece. Desculpa, tá? Enfim. Eu comi, depois ela me levou de carro até perto da casa da Dona Maurinda. Ela não me levou na frente da casa da Dona Maurinda, porque ela sabia que se a Dona Maurinda visse ela, iria cobrar ela. Porque nem minha mãe nunca apareceu, eu já estava lá na casa da Dona Maurinda já há mais de um ano, minha mãe nunca tinha aparecido. E nem ela nunca apareceu e ninguém pagava nada e o B.O. tava nas costas da Dona Maurinda. E não tiro a razão da Dona Maurinda por isso. Ninguém é obrigado a criar o filho de ninguém. Ninguém é obrigado a criar, ninguém é obrigado a se responsabilizar pelo filho de ninguém só porque alguém chegou, soltou e falou, ó, toma aí, se vira aí. Né? Ninguém é obrigado, convenhamos. E aí eu fui, a Dona Maurinda ficou sabendo que eu não tinha ido pra escola e o pau comeu. Pau comeu. Mas já tava acostumado a apanhar, né? Que é um peito pra quem tá cagado. O que é? Eu tava acostumado a apanhar. Ela falou que ela ia me dar uma surra. Eu falei pra ela, você quer que eu fique de cueca? Como assim? Eu falei, não, minha tia, toda vez que minha tia me bater, ela mandava eu ficar de cueca. Ela, só tia era louca? Só tia era louca? Só tia era doida? Aí ela foi, pegou, me deu uma chinelada. Foi a primeira vez que eu apanhei e não doeu. Foi a primeira vez que eu apanhei e não doeu. Porque era um chinelo. Eu tava acostumado a apanhar de fivela, de cinto, apanhar de cinto de couro, aquele cinto de couro grosso. Aí depois veio alguém com uma havaiana, ô, filho. Ai, quando terminou, eu segurando, eu fingi que tava chorando só pra ver se ela parava, né? Mas depois que ela saiu de perto, não vou mentir não. Eu me escondi e comecei a dar risada. Eu falei, putz, não doeu.
não doeu. Eu nem imaginaria que no futuro eu iria entender o porquê que não doeu. No futuro. Enfim. E não era nenhum problema de saúde, não. Foi um gatilho de defesa que meu cérebro produziu para eu poder lidar com a dor. A dor física. Porque todo lugar que eu passava, ou eu passava fome, ou era humilhado, ou era torturado, ou era espancado, ou era já sabe. Enfim. E aí a dona Maurinda pegou e perguntou onde eu fui. Falei que eu fui na minha tia. Aí ela brigou comigo, ela pegou e falou, mas você encontrou sua tia? Falei, encontrei. Ela falou alguma coisa da sua mãe? Falei, não. Aí aconteceu da dona Maurinda no dia seguinte pegar eu, colocou minhas coisas numa mochila e falou, vamos lá na sua tia agora. Vamos agora. Eu não sou obrigado a ficar com esse BO nas minhas costas. E aí tudo bem. Quando chegamos lá, minha tia proibiu a minha entrada. E de qualquer pessoa que fosse procurar ela, era pro porteiro comunicar primeiro e não deixar entrar. Ela proibiu a minha entrada no prédio. Ela proibiu. Ela avisou o porteiro que todo mundo sabia quem era eu, né? Até mesmo porque todo mundo escutava as surras, todo mundo escutava. Porque ela era aquele tipo que batia gritando, batia humilhando. Então, enquanto eu ficava calado, só dava pra ouvir a voz dela quando ela me batia. Todo mundo do condomínio sabia quem era ela. Ela proibiu a minha entrada. Resumindo. Dona Morinda ficou puta da vida e lá vamos nós de volta. E aí, ela que já tava melhorzinha comigo, agora ficou muito puta da vida porque ela entendeu que quem fechou essa porta fui eu. Por ter ido até minha tia. Aí o inferno voltou e voltou pior. Porque agora, pra me castigar por qualquer coisa, Dona Morinda muitas vezes deixava eu sem comer. Eu já comia só arroz, aí ela deixava eu sem comer. Então, muitas vezes, eu só tomava o café da manhã e mais nada durante o dia. E aos 11 anos, a Dona Maurinda descobriu sobre o irmão dela. Ela percebeu. E aí ela teve medo. Porque ela sabia que ia sobrar pra ela. Ia cair nas costas dela. O que ela fez? Ela correu, rodou o mundo até descobrir onde minha mãe estava morando. Minha mãe estava morando com uma tia minha em Guarulhos. E aí ela me levou pra lá. Quando ela me levou, minha mãe trabalhava no emprego que minha mãe passava a semana inteira e voltava de sexta-feira para casa, ficava sexta, sábado e no domingo à noite ela ia pro trabalho. E assim era o ciclo dela. Ela dormia no emprego. Quando ela me levou, era um dia de segunda-feira. Minha tia estava indo trabalhar, minha tia era professora. Ela dava aula na escola do estado. Minha tia quase caiu para trás. E essa minha tia, ela não tinha o que fazer, pediu pra vizinha cuidar de mim durante o dia. E durante a noite ela ia ver o que ela iria fazer quando ela chegasse do trabalho. Essa minha tia nunca me bateu. Ela nunca me bateu. Mas de formas diferentes ela me torturou. Psicologicamente. Ela tinha 2 filhas de um casamento do qual ela era divorciada. E quando essas meninas iam pra casa, ela fazia aquele banquete. Sabe aquele café da manhã Doriana? Ela fazia um banquete desses. E colocava tudo de bom, tudo de gostoso. Me acordava cedo, 7 horas da manhã e falava, desce pro pátio pra brincar. E lá eu ficava o dia inteiro, ela não deixava eu subir. Muitas vezes nem pra ir no banheiro. E aí, muitas vezes na necessidade, o lado de trás do condomínio tinha um muro, tinha uma parte do muro que tinha quebrado, que às vezes alagava e tinham quebrado para poder a água drenar pro matagal que tinha atrás. Eu ia fazer as necessidades naquele matagal durante o dia. O dia que minha tia estava em casa, eu não podia ficar em casa. E minha tia tinha um armário que tinha cadeado a geladeira e o armário tinha cadeado. Então, quando ela estava em casa, ela fazia as misturas dela, as comidas dela, tudo tal, mas eu comia arroz. Eu comia arroz. Minha mãe, quando apareceu no fim de semana, minha mãe quase caiu para trás. Ela não estava sozinha. Ela quase caiu para trás. Quando ela chegou, que ela deu de testa comigo, ela até mudou de cor. O que você está fazendo aqui? Aí eu corri, abracei, pulei, como toda criança, né? Como toda criança.
Corri, abracei, pulei, toda aquela coisa. E ela tava com alguém. Esse alguém era noivo dela. Ele se chamava Levi. Era noivo dela. Ele pegou e perguntou pra ela: Fulana, quem é ele? Aí ela pegou e falou: depois eu te explico, Levi. Aí eu falei: eu sou filho dela. Ela não ficou falou de mim, eu sou filho dela, eu sou o Charles. Ele arregalou o olho, olhou pra ela, fechou a cara. E naquela época havia muito rechaço, havia muito preconceito sobre questões de mãe solteira. Havia muito preconceito. Ele não sabia que ela tinha filhos. E eu não era o único, porque meu irmão mais velho era criado pela minha avó. E minha avó criou ele praticamente como um príncipe, porque minha avó só teve filhas, não teve filhos. Então, tudo do bom era para ele. O maior bife era dele, a cama quentinha, tudo certinho era dele, era para ele. Não quer dizer que ele não sofreu na mão da minha avó, porque minha avó praticamente torturou a minha mãe e as minhas tias. Ela praticamente torturou. O que ela dava não era surra. E hoje eu vejo que o que eu sofria na mão daquela minha tia mais velha, da Edileuza, o que eu sofria na mão dela, era apenas um espelhamento daquilo que ela sofria na mão da mãe dela. Da minha mãe mesmo, uma vez só minha mãe me deu uma surra, porque eu bati de frente com ela numa certa circunstância, mas ainda não doeu. Não doeu. Não doeu. Enfim, e foi porque eu peitei ela, na verdade. Eu enfrentei porque numa circunstância que eu não estava fazendo nada errado, ela cismou que eu estava fazendo, eu não estava fazendo nada errado, mas enfim. Anyway, resumindo, ela estava noiva do Levi. E supostamente eles já tinham marcado o casamento e tudo. O Levi ficou chocado. Ficou abalado. Ele falou: pô, você mentiu pra mim. Como você pôde esconder uma coisa dessa pra mim? E tudo. Ele acabou terminando. Durante o tempo que a gente ficou na casa dessa minha tia, eu descobri que minha mãe já tinha tido outros namorados. Muitos. Muitos. Aconteceu até um caso de uma prima minha que começou a namorar com um cara chamado Carlão. E um belo dia ela chega e toda a minha inocência já tinha sido roubada, né? Então eu já tinha um certo olhar pra muitas coisas. Minha prima pegou e falou: tia, eu vim te apresentar o Carlão, lembra que eu te falei? Vim te apresentar meu namorado. Quando minha prima entrou, que ela abriu a porta, que o cara entrou, que o cara olhou pra minha mãe, arregalou o olho, o olhar da minha mãe pra ele, eu já matei a charada na hora. Já matei a charada na hora. E vai não vai, quando a minha prima levava esse cara lá, minha prima ia no banheiro, alguma outra coisa, tipo, ele tentava achar algum pretexto pra conversar alguma coisa à distância com ela. E, pra bom entendedor, pinga a letra, né? Não precisa desenhar muito. E alguns dos ex dela também frequentavam a casa dessa minha tia. E depois de um certo tempo eu comecei a questionar, peraí, ela tinha tempo pra namorar, ela teve tempo pra noivar, mas não teve tempo pro filho dela. Ela não teve tempo pro filho dela. Ela não teve tempo pra cuidar, pra proteger. Enquanto ela teve coisas boas na vida, eu tava apoiando, eu tava passando fome, eu tava passando humilhações, eu tava sendo torturado, eu tava sendo E ela teve tempo de ter coisas boas. Ela passou dificuldades na vida, muitas. Isso eu não vou negar. Ela alega que aquela filha que ela estava grávida quando foi me buscar aos 6 anos de idade foi fruto de um estupro. E que ela doou para um casal de condição. É verdade? Não sei. Porque depois eu descobri que aquela não foi a única. Eu não sei. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. O que eu sei é que a partir daí, a partir dos 11 anos é que eu fui começar a morar com ela. Essa minha tia, como ela me destratava muito, às vezes minha mãe batia de frente com a minha tia. Aconteceu da minha tia pegar e botar eu e ela pra rua. Um belo dia, eu e minha mãe saímos durante um domingo. Quando voltamos, tava os sacos de roupa tudo do lado de fora e só um bilhete: não volte. Passamos a noite na casa de uma amiga da minha mãe que morava no mesmo prédio. E minha mãe tinha reencontrado uma ex-patroa dela que estava morando em Itu, na cidade de Itu. E essa ex-patroa ofereceu emprego para ela de novo, porque minha mãe sempre trabalhou muito bem. E aí, minha mãe entrou em contato com ela e fomos para Itu. Em Itu, ficamos por cerca de 2 anos. E, dada a circunstância, ficamos aproximadamente 8 meses, 8 para 10 meses na casa dessa ex-patroa da minha mãe. E depois
ela acabou demitindo minha mãe, porque o marido dela, né, que até então era um grande advogado do Brasil e tal, tava meio que com graça, com firula pro lado da minha mãe. Não sei se era ele, ou se era ela, ou se era recíproco. Não sei. Não posso dizer porque eu ficava numa casa aos fundos da chácara e eu ajudava em atividades de limpar a chácara, tirar as folhas, etc., tirar os galhos, manutenção básica lá de fora, e ela trabalhava dentro da casa, fazendo a limpeza da casa. Então não sei dizer se havia alguma reciprocidade ou não, e não teria sido esse o caso em que talvez ela tivesse sido demitida. A filha dessa ex-patroa começou a ter problemas com entorpecentes, com um relacionamento ruim, e parece que tudo acumulou na cabeça da mulher, e a mulher resolveu pegar e botar a gente pra fora. Minha mãe não tinha dinheiro, não tinha nada, e agora tá eu e ela na vida. Ficamos alguns dias, né, na estação lá de Itu, até que ela conheceu alguém lá, e esse alguém foi de um emprego, tudo, e ficamos numa fazenda. O acordo era minha mãe trabalhar e receber um valor quinzenal, só que na verdade nunca recebemos nada, mas também pelo menos a gente comia. Lá a gente comia. Devido às dificuldades e à fome que a gente passava, os vizinhos da casa da frente até ajudavam a gente de alguma forma, davam uma força pra gente de algumas maneiras, mas ainda assim faltava muita coisa. Então, quando eu ia pra escola, a escola ficava a cerca de 6 quilômetros de distância. Quando eu ia pra escola, as crianças me ensinou a pescar, e eu cortava caminho por fazendas, então tinha muitos pés de fruta, então eu pegava fruta, levava frutas para casa, etc e tal, coisas para poder suprir a nossa fome. Enfim, às vezes não vou mentir não, eu pegava umas galinhas, entendeu? Não me agrado disso, mas a gente tinha que sobreviver, ia fazer o quê? Ia fazer o quê? E lá era uma cidade que era muito infestada de cobras. Lá as crianças ensinaram até como comer carne de cobra. Certa vez eu matei algumas, levei para minha mãe. Minha mãe, não falei o que que era, fiz tudo. Ela comeu, depois que ela comeu que eu falei o que que era, botou tudo para fora. Enfim, vivemos circunstâncias que era para ter gerado um vínculo maior, gerado uma força maior, gerado um amor, mas não aconteceu. Não foi desse mesmo jeito. Enfim, aos 13 anos de idade, a gente voltou para São Paulo. Ela conseguiu juntar algum recurso, mas ela precisava de dinheiro para alugar alguma coisa. E essa minha tia, que eu apanhava direto dela, emprestou um dinheiro para minha mãe para a gente voltar para São Paulo. E aí voltamos para São Paulo, fomos morar inicialmente no Jardim Elisa Maria. Ficamos lá alguns meses e depois fomos morar no Jardim Guarani. E no Jardim Guarani ela conheceu o pai dos meus irmãos. E aí começa uma outra história. E nessa outra história o que ficou claro para mim é que eu sempre fui uma espécie de fardo para ela. Eu sempre fui uma espécie de peso para ela. Porque ela teve 3 filhos com esse padrasto que acabou também não dando certo. E ela ama muito, ela foi uma excelente mãe para ele. Em vários aspectos ela foi uma excelente mãe. E eu sempre fui tratado diferente. Eu já cheguei a supor que talvez eu seja fruto de estudo, meu pai. Sei lá, talvez meu pai bêbado, virado no giraia, né? Virado no giraia, com aquelas coisas, né? Enfim, na época era a época que tinha chegado a branquinha no Brasil, né? Então, presumi que talvez pudesse ser isso. Por essa razão nunca foi tão recíproco esse sentimento, esse amor da minha mãe. O que eu sei é que enquanto eu morei com a minha mãe, eu fui pai aos 17 anos de idade, na verdade, eu procurei me relacionar e sair de casa, mas para sair de perto dela, porque enquanto vivemos junto era só conflito. Ela rivalizava comigo com tudo. Eu aprendi a desenhar, mas para poder agradar, para ela ver que eu era um filho de potencial, que eu tinha habilidades e tudo tal. Mas eu não sei o que é um reconhecimento, tipo, nossa filho, que coisa incrível, que coisa top.
A única coisa que eu e ela sempre tivemos uma boa harmonia foi na questão da música. Por eu tocar violão, no começo ela desdenhava muito de mim, até que eu acabei desenvolvendo a habilidade, a propensão da música e ela canta muito bem, excelentemente bem, tem uma voz muito bonita e nessa parte a gente conseguiu ter finalmente uma comunhão. Não sei se de mãe e filhos, mas talvez como amigos. Porque eu tocava, ela cantava e ela botava muito de seus demônios pra fora porque a música faz isso com a gente, e isso é bom. Acho que foi a coisa que nós tivemos o maior vínculo, mas enfim, eu passei muitas coisas e não sei muitas coisas do passado da minha mãe. Todas as vezes que eu tentei levantar esse assunto, ou ela ficou agressiva, enfim. E sempre fugiu. Hoje em dia, há alguns anos já eu observo que nas redes sociais dela, ela sempre posta coisas sobre os meus irmãos. E tem praticamente nada meu. Até que chegou uma hora que eu resolvi bloquear de rede social, bloquear de tudo, porque me doía, me machucava. Que eu falava, pô, tem trocentas fotos dos meus irmãos, trocentas homenagens. E hoje, aos 43 anos, eu já sou avô. Eu tenho 3 netos, 2 netas e um neto. Sou pai de 4 filhos do primeiro casamento, uma filha do segundo casamento. Meus netos são por parte das filhas do primeiro casamento. E minha mãe não tem esse apego com os meus netos, que são bisnetos dela. Mas ela é apaixonada pelos netos dela por parte dos filhos do meu padrasto. E a nossa relação é péssima e toda vez que eu tentei resolver esse assunto, ela inverteu a coisa como se de alguma forma eu tivesse errado. Então eu cheguei à conclusão de que é uma relação muito tóxica e eu bloqueei. Eu não quero mais contato. Eu tentei uma última investida, mas não adiantou. Não adiantou. Ela teve coragem de falar muitas inverdades. Inclusive colocar como se eu fosse culpado. Porra, meu. Como uma criança consegue ter culpa? A culpa de uma criança é de nascer, cara. A culpa de uma criança é de nascer. Tanto que várias vezes, e nos nossos entendimentos, eu falei pra ela, eu sou seu amor vivo. Que você fracassou em amor no mundo. É isso que eu sou. Porque de várias outras formas, você me amor no mundo. Na casa da Dora, na casa da Celita, que foi a primeira que cuidava de criança, onde eu fiquei. E passei aquelas coisas na mão dos filhos dela. E depois, na casa dessa minha tia, Edileuza. Depois, na casa da dona Maurinda. Depois, na casa da tia Leusa, as coisas que eu passei. E em nenhuma delas eu via uma manifestação na minha defesa. A única vez que eu vi ela se manifestar também, a gente foi parar na rua, né? Foi na casa dessa tia Leusa. Essa tia Leusa, em 2010, ela passou muita coisa na vida. E em 2010 ela me reencontrou. E ela pediu perdão e eu vi sinceridade. Eu vi verdade. E perdão não é apenas lamento, tá? Arrependimento não é lamento. Arrependimento é mudança. É transformação. E realmente ela mudou. É claro que tem defeitos que a gente não muda, tem coisas que a gente não muda. Mas ela realmente mudou e eu senti sinceridade. Da minha família inteira, ela é a única pessoa que eu tenho contato. É a única pessoa que eu mantenho um contato. Da minha família toda. Ela e a minha irmã caçula. Que eu nunca tive problema nenhum com a minha irmã caçula. Problema, eu falo assim, não tive problema com meus outros irmãos. Eu falo no sentido de que é a única que respeita a minha dor e nunca me acusou de nada que eu não fiz, como é tão comum eu ouvir de qualquer outro da família fazendo apontamento, sendo que eu sou o único da família que nunca fiz coisas erradas. Eu foquei em trabalhar, foquei em tentar me desenvolver, tomei decisões erradas, fiz a burrice que todo mundo faz, arrumar um relacionamento para sair de casa. E fiz merda. Meu primeiro casamento deu ruim, o segundo casamento deu ruim. Em 2021, meu primeiro casamento foi 6 anos, eu tive 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos. Meu segundo casamento eu tive uma menina e durou 15 anos. E o meu terceiro casamento, eu casei em 2021. Foi dia 19 de junho de 2021, dia 5 de março eu tava indo embora. Que a pessoa era problemática, a pessoa... Eu fui pesquisar aspectos dos comportamentos dela e mais tarde eu descobri que ela era uma pessoa border, né?
infelizmente. Ela tinha todos os traços gritantes de uma pessoa border, com também traços narcisistas. E, enfim, fui embora e desde então eu tô sozinho. Eu decidi que eu não quero mais ninguém. E a grande verdade é que eu busquei muito da minha mãe nesses relacionamentos. Em que aspecto? Não tô falando no sentido de Édipo, tá? Eu busquei algum amor genuíno, algum amor que preenchesse aquele vazio que sempre existiu e existe. Porque o filho, ele não sente tanta falta do pai, não que não sinta, porque muitas vezes doeu pelo fato de eu não ter um homem para me proteger, uma figura masculina para me espelhar. Tá gostoso. Eu não tinha uma figura masculina para me espelhar, para saber se eu tô no caminho certo, se eu tava fazendo a coisa certa, se eu tava fazendo bem para poder criar meus filhos, para saber se eu tava seguindo a fórmula certa. Eu não tinha figura masculina. Eu me espelhei no finado tio meu, que era muito bom para a família, o finado tio Ademir. Ele cuidava da família toda. Chegava fim de ano, ele levava cesta para a família toda, fazia compra para a família toda, para todos que tinham necessidade, passavam dificuldade na família. Ele era debochado, era aquele cara despojado, zoeiro. Caralho, Creuza! Porra, Creuza! Porra, desce aqui! Ó, essa porra aqui, ó, pega aqui, ó, no porta-mala aqui, tá fazendo peso! E do jeito dele, zoeiro, mas ele levava compras, coisas assim e tal. Muitas vezes ele ajudou a gente em vários aspectos. É uma das poucas pessoas realmente boas que eu conheci na vida e os bons vão primeiro. E o meu sonho era ter um pai que nem ele. Então eu criei uma imagem, mas não, ele nunca demonstrou esse sentimento como se eu fosse um filho, coisa e tal. Mas ele falava que ele tinha muito orgulho de mim. Inclusive ele lamentava porque ele falava, caralho, Charles. Porra. E ele falava, porra, eu dei oportunidade pros seus irmãos, eu dei oportunidade pros seus primos, pro seu irmão, pros seus primos, e todos eles fecharam a porta. Ele trabalhava na Record. E todos deram mancada, e mancada grave lá dentro. E fecharam a porta porque os 3 que ele colocou, os 3 fizeram cagada lá dentro. E quando seria a minha vez, ele já não tinha mais crédito para colocar mais ninguém dentro da empresa. E ele lamentava muito por isso. Enfim. Ele me ajudou muito em vários aspectos. Mas morreu cedo. Ele morreu com 62 anos. Mas era um moleque, era uma pessoa maravilhosa. E era a única pessoa que eu me espelhava razoavelmente. Entendeu? Eu não tinha uma referência. Não tinha. E até esse momento é a forma resumida a minha história. Tudo que eu falei aqui é só a ponta do iceberg, tá? Eu pulei muita coisa que esse vídeo duraria horas. E ó, já tá 1 hora já de vídeo. Putz. Não dá pra resumir mais do que isso. Isso aqui é só um pedaço, tá? Resumindo, eu procurei minha mãe em outros abraços. Procurei minha mãe em amizades. E outrora eu conto outras partes a partir daí e vou traçando. A questão é que a minha carência foi a busca da minha mãe em outros abraços, outras pessoas, outras mulheres. E pelo amor de Deus, não interpretem errado, não estou falando no sentido de Édipo, tá? Não estou falando, falo no sentido de alguém que desse amor genuíno, verdadeiro. Um amor seguro, um amor que não abandona, um amor que não mente, um amor que não ignora, um amor que não desdenha, um amor que não humilha, um amor verdadeiro. Isso me deu muita dificuldade até para me relacionar com Deus. Por muitos anos eu fui ateu. Devido a algo extraordinário que aconteceu na minha vida e na vida da mãe da minha caçula, foi que eu me aproximei de Deus, consegui ter a prova de que Deus existe para mim. É a minha prova. É a minha prova. Não tenho que provar nada para ninguém, nem nada. Acredita quem quer, quem não quiser não acredita. Eu acredito por causa da minha experiência. Caso contrário, não acreditaria. Mas é isso, tá bom? Enfim, em outras ocasiões eu vou falando um pouco mais da minha vida, minhas experiências, mas em resumo desse vídeo é isso. A minha carência foi fruto de buscar um amor que eu não tive em outros abraços.
Será que o seu problema não é esse? Se for, conselho, busque ajuda profissional, tá bom? Gostou do vídeo? Dá like, compartilha, comenta. Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Paz a todos. Deus abençoe. Gratidão.